olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, tão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Provai e vede. História de hoje, anunciada. Eu sou Cleude, mas me chamam de Branca. Sou a motorista da equipe missionária e ajudo no que posso nos projetos evangelísticos. Eu sou a Socorro e ajudo na hora de ministrar a palavra e também nos momentos de louvor. Eu sou Reginaldo e sempre preparo uma mensagem musical especial para apresentar nas igrejas onde estamos. Eu sou a Lourdes, coordeno a escola sabatina e a parte musical, cantando e incentivando o louvor nas congregações. Eu sou a Anunciada, sou a pregadora da equipe missionária e também dirijo e coordeno os estudos bíblicos. Nossa equipe está sempre se deslocando para as igrejas longe dos grandes centros
levando a mensagem de salvação aos mais necessitados. Particularmente, Deus me deu uma missão há 40 anos e eu tenho feito tudo para cumprir. Sou uma pessoa humilde, sem recursos, mas Deus tem me usado para construir igrejas nas comunidades mais carentes do nosso município. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, construída aqui em Vermelho. Nós construímos essa igreja, eu ajudei desde a fundação, construir a nave, classe de criança, sala de jovem, muro, jardim. Hoje, com 87 anos, depois de 10 igrejas construídas, eu ainda tenho saúde para seguir nesse ministério. João, essa obra eu quero entregar em 6 meses. Vamos acelerar esse trabalho, que está muito devagar. Estou diante de mais um projeto concluído aqui no Alto da Bela Vista, contemplando uma igreja adventista que eu fiz parte na construção desde a fundação. Depois de concluída, fomos muito abençoados por ver muitas almas e se batizando. Contemplamos a felicidade de todos, porque é maravilhoso servir ao Senhor. João, quando estiver pronto, me chame que eu vou sentar uns tijolos, tá bom? Tudo bem, daqui uns 5 minutos tá pronto. Durante toda a minha vida, Deus tem sido fiel comigo e meu compromisso com a sua causa é uma resposta a essa fidelidade. Caros irmãos, eu lhes faço um desafio para que vivam uma experiência real com o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Every day
Olá, um feliz sábado para todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Eu quero convidá-los nesse momento a ficarem em pé para cantarmos o hino Ao Mundo Vou Contar Que Sou Cristão, 321. Ao mundo vou contar que sou cristão. Ao mundo vou contar que sou cristão, o amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. Eu pensei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a ele eu entrei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, sim, vem muito breve buscar os seus. E vamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Luzes vão dar em glória, com anjos mil esperou. Vai levar os escolhidos à pátria eterna, que é só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Amém. Vamos orar? Assim como estamos. Pai querido, eterno Deus, nós te pedimos nesse momento a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, e pedimos também, Senhor, o batismo do Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria para entender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale a nós por meio dos instrumentos falhos que somos nós, os seres humanos. Senhor, que a tua mensagem nesta manhã venha encher o nosso coração de esperança e de desejo de vê-lo voltar. E também encher o nosso coração de vontade de contar para as pessoas que o Senhor vai voltar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Um bom dia a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã de sábado. Eu confesso que a minha vontade é de fazer igual o governador quando vai dar entrevista. Tirar a máscara, né? Estou distante de vocês, mas eu vou tentar aqui falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Então tá bom. Se puder aumentar só um pouquinho o microfone, pelo menos para mim aqui, só um pouquinho mais, se puder, porque eu vou falar um pouco mais baixo, questão da máscara aqui. Ok? Tá bom.
Acho que, pelo menos para mim aqui, ficou bom, não sei para vocês aí. Olha, o texto que nós vamos estudar hoje, ele está no livro de Mateus, capítulo 28, tá? O propósito é que, ao sairmos daqui logo mais, todos nós saiamos com uma coisa bem definida na nossa mente, como diz o pastor Luiz Gonçalves: não basta ser adventista, tem que ser evangelista. É a frase que ele sempre usa, e a ideia é que nós saiamos daqui querendo ser evangelista, tá? Esse é o propósito. Muito bem. Só o som, ele está dando, só abaixa um pouquinho, ele está dando ok, acho que melhorou aqui, obrigado. Nós somos o povo de Deus, você crê nisso, não crê? Qual que é o que está transmitindo? Esse ali? Tá, ok. Nós cremos que somos o povo de Deus porque nós cremos em Jesus, nós aceitamos Jesus como Salvador, e por isso nós cremos que somos do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, porque se eu sou do Senhor, o Senhor Jesus é o meu Deus, é o meu Rei, é o meu Salvador e estará comigo em toda e qualquer situação. Porém, Deus sempre deu missão para o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo de braços cruzados, sem fazer nada, achando que não tem nada para ser feito. Sempre Deus deu algo para o seu povo fazer, e conosco não é diferente. E eu quero, na verdade, voltar um pouco no livro de Êxodo. O povo de Deus, o antigo Israel, ali o povo no deserto, escolhido por Deus, ali no Antigo Testamento, eles também tinham uma missão a cumprir. No capítulo 19 de Êxodo, no verso 3, nós lemos assim, o título é Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Verso 3: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ora, quando Deus ele foi falar com o povo, e de maneira especial através de Moisés, que subiu no Monte Sinai, diz a Bíblia que o Monte Sinai, ele estremeceu, ele tremia e saía fumaça, fumegava. Imagine você que está ao pé de um grande monte, de uma grande montanha, e de repente você olha para essa montanha, ela começa a tremer e a sair fumaça, a fumegar. Foi a cena que os israelitas presenciaram naquele dia, uma grande demonstração de poder e autoridade de Deus. E nesse contexto de grande demonstração de poder e autoridade, Deus falou para o povo de Israel, que nós acabamos de ler, de que eles seriam um povo peculiar, seria uma nação santa, que teria um propósito especial de atrair as demais nações até si,
para mostrar para essas nações o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Muito bem. É provável que você tenha a Bíblia aí com mapa. Se você pegar o mapa da nação, do território ali de Israel, você vai perceber o seguinte: eu não vou ter como, eu esqueci de trazer o meu, eu ia desenhar mais ou menos um mapa aqui na parede para vocês, mas vocês vão perceber o seguinte: no mapa da terra de Israel, embaixo assim, tem o Oceano Índico, em cima, o Mar Mediterrâneo. Aí, do Oceano Índico, sai um braço que a gente chama, eu pelo menos chamo de braço do mar, assim, ó, que é o Mar Vermelho, por onde o povo de Israel atravessou quando Deus abriu esse braço do Mar Vermelho. E acima o Mar Mediterrâneo. No mapa você vai perceber que embaixo o Oceano Índico, em cima o Mar Mediterrâneo, e no meio uma faixa seca ali entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo, entre ali o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. E se você perceber no mapa aí, você vai perceber que a terra de Israel, a terra prometida, Canaã, ela fica geograficamente entre esses dois oceanos aí, esses dois mares. Por quê? Porque estrategicamente Deus escolheu o local para Israel se estabelecer, porque a missão do antigo Israel era atrair as pessoas até si, para que, sendo atraídas, elas pudessem conhecer o verdadeiro Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Então, geograficamente, as pessoas as nações que viviam do lado esquerdo, se quisesse ir para o lado direito, tinha que passar na terra de Israel. As nações do lado direito quisessem ir para o lado esquerdo, ali para o lado do Egito, elas tinham que entrar em contato com a nação de Israel. Por quê? Porque a missão do antigo Israel era atrair as pessoas a si, e então mostrar para as nações o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E no Novo Testamento, qual é a missão do novo Israel? Ou seja, qual é a missão da igreja cristã? Qual é a missão da igreja adventista do sétimo dia? Qual é a nossa missão? A nossa missão é a mesma que Jesus deu aos discípulos. Porque aqui em Mateus capítulo 28, a partir do verso 16, nós encontramos Jesus tendo ali um encontro com os discípulos e comissionando eles, dando uma missão para eles. Então, lemos assim, verso 16, capítulo 28 de Mateus: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, vamos tentar aqui comparar e analisar essa missão com a missão do antigo Israel.
Existem algumas semelhanças e existem algumas diferenças. Semelhanças. A missão do antigo Israel foi dada quando Deus se manifestou de maneira poderosa lá no Monte Sinai. Foi uma grande demonstração de poder e autoridade. Mas não foi só ali. Cada vez que Deus fazia um milagre, Deus estava demonstrando o seu poder e autoridade no processo de resgate do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. No Novo Testamento, que é a nossa missão que nós recebemos de Jesus, junto com os discípulos, Jesus também fala no verso 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, da mesma forma que no antigo Israel, Deus demonstrou grande autoridade e poder, no Novo Testamento, Jesus também demonstra grande autoridade e grande poder. Olha, a outra semelhança, no antigo Israel, algumas pessoas não acreditavam muito em Deus. Foram aquelas pessoas, muitos egípcios, que juntaram-se junto com os israelitas, um misto de gente, que foi por medo, não por crer totalmente, tinha muitas dúvidas ainda, e por medo, eles se juntaram aos israelitas e foram para o deserto com eles. Então, outra semelhança, os discípulos de Jesus, o verso 17, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ora, dentre os 11 discípulos que foram ter com Jesus ali, alguns deles duvidaram que Jesus de fato tinha ressuscitado. Alguns deles duvidaram que aquele que estava falando com eles era realmente o Cristo ressuscitado. Só que aqui nós aprendemos uma grande lição. O melhor remédio para a dúvida, para a incredulidade, é missão. Porque mesmo eles, alguns deles, não acreditando, mesmo alguns deles duvidando, Jesus deu a grande missão para eles. E nós sabemos que depois que Jesus foi para o céu, os discípulos, alguns que antes duvidaram, os que antes não acreditavam bem, eles deram a vida pela missão, eles deram a vida pela pregação do Evangelho. Então eu afirmo novamente, o melhor remédio para a dúvida, para a incredulidade, é a missão. Você que está me ouvindo aqui na igreja ou me assistindo aí pelas redes sociais, se você não crê em tudo, se você tem alguma dúvida, mesmo assim, Jesus também te dá essa grande missão. Se envolva na missão, pregue o Evangelho, fale de Jesus para as pessoas, que suas dúvidas serão dissipadas, sua incredulidade será curada, porque quem se envolve na missão está tomando o melhor remédio que se possa tomar. Quem está meio desanimado, meio incrédulo, quem está assim meio para baixo, se envolva na missão e você receberá uma injeção de ânimo, uma injeção de esperança, porque a missão faz bem para nós, a missão nos cura, a missão nos traz vida, a missão nos reaviva, a missão nos faz com que nós nos apaixonemos por Jesus Cristo. Então eu digo que a missão é o melhor remédio para as suas dúvidas, para as suas inseguranças, para as suas incertezas. Pregue, aceite o chamado, a comissão de Jesus, e você perceberá como isso fará bem para você. Agora, uma coisa aqui bem diferente do antigo Israel para a grande comissão
que nós recebemos hoje. Para o antigo Israel, lembra que a questão do mapa imaginário aqui que eu falei para vocês? Eles tinham que estar num lugar estratégico e atrair as demais nações até eles, e então testemunhar do verdadeiro Deus. Nós, a igreja do Novo Testamento, é totalmente diferente a missão que ela tem nesse sentido. Olha o que Jesus disse no verso 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você percebe que a igreja do Novo Testamento não é uma igreja que tem que ficar parada, que tem que ficar num lugar estratégico esperando as pessoas virem até ela. Essa não é a missão. Só que infelizmente tem muitas igrejas, tem muitos de nós que estamos vivendo como o antigo Israel, pensando que a igreja tem que ficar quieta, de braços cruzados, esperando as pessoas vir até ela, para então testemunhar. Não, irmãos, nossa missão não é essa. Nossa missão não é ficar parado esperando. Nossa missão é ir até as pessoas e pregar. É ir até as pessoas e fazer discípulos. Ensinar as pessoas a seguir Jesus. Ensinar as pessoas a andar com Jesus. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. A igreja do Novo Testamento não é uma igreja estagnada, é uma igreja em movimento, é uma igreja dispersa, no sentido de sair e ir até as pessoas, entrar em contato com as pessoas. A igreja do Novo Testamento tem a função de ser o sal da terra, de ir e se misturar com as pessoas para dar sabor à vida dessas pessoas, ir atrás, buscar, resgatar, salvar, fazer discípulos, batizar as pessoas. E cumprindo essa missão e indo até elas, nós estaremos tomando o melhor remédio para a incredulidade e as dúvidas, para a sonolência espiritual. Nós estaremos tomando um remédio que vai nos reavivar. O papel da igreja do Novo Testamento é uma igreja que se envolve com as pessoas, é uma igreja que vive a missão em todos os momentos, em toda e qualquer situação. Só que é uma igreja, é uma missão que nós não estaremos sozinhos. Nós teremos a presença e a ajuda do Espírito Santo. Em Lucas 24, 49, nós temos aí a promessa do Espírito Santo. Foi a mesma promessa que Jesus deu aos discípulos. Essa promessa se estende até nós, com uma diferença, vocês vão perceber. Jesus disse assim, eis que, Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder era esse que Jesus estava se referindo, irmãos? Quem? O Espírito Santo. Está todo mundo de máscara, eu não vejo o que vocês estão falando, vocês falam muito baixo. Mas Jesus falou assim, permanecei na cidade até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai capacitar vocês, o Espírito Santo vai dar poder para vocês pregar, para vocês cumprir a missão. Irmãos, só que nós não precisamos mais ficar parados esperando o Espírito Santo já desceu, o Pentecostes já aconteceu, o Espírito Santo já é uma realidade.
Então, nós não estamos mais no período de ficar parado esperando a promessa se cumprir. A promessa já se cumpriu. Esse é o momento da gente sair e pregar, da gente sair e falar, da gente sair e fazer discípulos. Nós teremos a direção do Espírito Santo, e nós teremos a companhia de Jesus. Olha o que Jesus disse no verso 20, no final: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O livro que eu estou lendo, chamado Discípulos Modernos, do autor Russell Burrill, eu não sei bem a pronúncia do nome dele, e daí surgiu a ideia dessa mensagem. Lá ele me fez ver, esse livro me fez ver algo que eu não tinha visto ainda. Aqui diz assim, ó: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Jesus quem está falando. Só que tem um detalhe. No contexto aqui, essa promessa de Jesus não é uma promessa assim no atacado, uma promessa incondicional de que estaria com todo mundo todos os dias. Essa é uma promessa condicional. Tem uma condição, de acordo com esse texto aqui, para Jesus estar com essa pessoa todos os dias até a consumação dos séculos. E qual é a condição? Ir e fazer discípulos. Ir, pregar, batizar, fazer discípulos. Essa é a condição que Jesus deu aqui nesse texto para estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, então creia numa coisa: todos os dias que você acordar e pensar assim, não basta ser adventista, tem que ser evangelista, como diz o pastor Luiz Gonçalves, você vai ter a presença do Senhor Jesus Cristo contigo. Ele não vai te deixar sozinho. Todos os dias que você cumprir a missão, o Senhor Jesus estará contigo. Você não estará desamparado. Todos, não importa qual dia. Só que aí agora você talvez esteja pensando assim: mas espera aí, pastor, é impossível todos os dias eu sair para pregar o evangelho. Olha, aí é que está o detalhe. Tem muita gente que pensa que se envolver na missão, que pregar o evangelho, é apenas eu ir pegar a minha Bíblia e intencionalmente eu visitar alguém, abrir a Bíblia e orar com essa pessoa, ler a Bíblia com essa pessoa. Pregar o evangelho vai muito além disso. Nós temos que pregar o evangelho em toda e qualquer situação. Nós temos que ser um instrumento de pregação que exala a fragrância de Jesus para as pessoas. Sabe, tem muita gente que diferencia trabalho com evangelismo. Irmãos, nós temos que ser evangelista no trabalho. Não importa o que você faz, mas você se envolve com pessoas, então o seu trabalho é seu ministério. Você se envolve com pessoas, seja o sal que vai dar sabor à vida daquela pessoa. Nós não podemos pensar assim: não, o meu trabalho é meu trabalho, evangelismo é evangelismo. Aproveite as oportunidades. Se Deus te concedeu a oportunidade de estar com pessoa, testemunhe, conte a sua história. Lazer, muita gente acha que no lazer Jesus tem que ficar de fora. No lazer Jesus tem que ser esquecido, porque não, aqui eu vou brincar, eu vou praticar um esporte, Jesus tem que ficar de lado. Não, Jesus não pode ficar de lado.
Nós somos as testemunhas de Jesus Cristo. Nós somos os missionários de Jesus Cristo. E não importa onde eu estou, se eu estou no lazer ou no trabalho, eu tenho que estar exalando a fragrância do Senhor Jesus Cristo. É provável que alguns de vocês gostam de jogar bola. Leve Jesus para o campo de futebol. Eu me lembro, no lugar que eu fui pastor, não foi por aqui, eles tinham um costume, a igreja lá tinha um horário na quadra, eles tinham o costume de jogar futebol, só que, quando eles iam jogar, a primeira vez que eu fui, eu achei estranho, porque era um horário da igreja adventista, mas eles chegavam lá, ninguém sabia que tinha Jesus naquele ambiente, começaram a jogar e terminaram assim como se Jesus não existisse. Aí da próxima vez que eu fui, a hora que todo mundo separaram o time, vamos jogar, eu falei, opa, peraí, vamos reunir aqui primeiro, vamos fazer uma oração, né? Vamos convidar Jesus para estar aqui com a gente. Alguns olharam assim achando estranho, mas, gente, peraí, eu sou cristão só na igreja? Não importa onde eu estou, eu sou um servo de Jesus Cristo, eu represento o céu, então eu tenho que pregar, eu tenho que ser um sermão vivo, e eu tenho que aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque Jesus me deu essa missão. Jesus disse: ide e fazei discípulos, ensine as pessoas a me servir, ensine as pessoas a me seguir, fale, viva. Eu já conversei com o Ricardo, que ele anda de bike também, mas Deus me deu a oportunidade, devido a um problema de coluna, de descobrir a bike como um exercício que eu consigo fazer, sem ter grandes dores na coluna. E eu tenho feito da bicicleta um pedal missionário. Tem um amigo meu que está pedalando comigo já há alguns dias, acho que já tem mais de mês. Ele não ia à igreja, não tinha interesse nenhum pela igreja. Agora já há 2 sábados que ele vai na igreja. Eu imagino que hoje ele está na igreja lá em Rio Verde. E tudo começou com um pedal, andando de bicicleta. Mas o que aconteceu? Eu aproveitei o pedal para testemunhar, para dizer para ele o que Jesus tinha feito na minha vida. Meu primeiro pedal com ele, eu não falei assim da Bíblia, eu apenas contei o que Deus tinha feito na minha vida, e fiz oração com ele, oração ao sair. No local lá, a gente parou e teve um momento de pedido de oração. Ele fez um pedido, a gente orou, mas eu apenas falei o que Jesus tinha feito na minha vida. No nosso segundo pedal, nós já tivemos a oportunidade de conversar mais. E agora, já as últimas 2 vezes que nós pedalamos, eu tenho feito um mini estudo bíblico na parada, quando a gente faz a parada. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: não importa o que você estiver fazendo, você deve pregar. Não importa onde você esteja, você tem que ser um missionário, porque Jesus deu a grande comissão: ide e pregai o Evangelho. E eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Será que você gostaria de ser um missionário? Será que você gostaria de ser um evangelista no trabalho, no esporte, no lazer? Você gostaria de ter a presença de Jesus todos os dias com você,
até a consumação dos séculos. Se esse é seu desejo, então diga: Jesus, faça de mim um missionário. Jesus, faça de mim um pregador vivo. Faça de mim alguém que testemunhe, alguém que exale a fragrância de Jesus Cristo. Esse é seu desejo? Você quer, de alguma forma, talvez você nem saiba como fazer. Você que está me assistindo aí, está pensando assim: mas como que eu vou fazer no meu trabalho para testemunhar de Jesus? Eu não sei como fazer. Eu quero te desafiar: ore, fala: Senhor, me ajude a testemunhar, e o Senhor Jesus vai te ajudar. O Senhor Jesus vai criar oportunidades para você. E sabe o que vai acontecer no final de tudo? O Senhor Jesus Cristo vai voltar bem mais rápido, porque diz a Bíblia que o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Você quer que Jesus volte logo? Eu creio que sim. Você quer ter a presença de Jesus todos os dias ao teu lado? Eu creio que sim. Então, cumpra a missão. Vai, faça discípulos, e você terá a presença do nosso Senhor Jesus Cristo ao teu lado. Quantos aqui gostariam de se colocar à disposição de Deus? Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar agora. Vocês que estão nos assistindo aí, diga para Jesus também: Jesus, eu quero ser um evangelista em todo lugar que eu for. Querido Deus, por favor, Senhor, abençoa-nos com o Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo crie em nós vontade de pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria para aproveitarmos as oportunidades de pregar, e que nós sejamos um instrumento em Tuas mãos, na proclamação da mensagem de salvação para as pessoas. Que o Senhor nos proteja, nos dê um bom sábado, abençoe os nossos amigos que estão nos assistindo, em nome de Jesus, amém. Um bom sábado para todos, que Deus abençoe vocês, e que a graça de Jesus esteja com todos. Que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém.